O fundo imobiliário TORD11 não pagou e não vai pagar dividendo agora no mês de agosto e muita gente que depende desse dinheiro acabou sendo pego de surpresa. E além disso, as cotas, como consequência, acabou desabando lá na Bolsa de Valores. Então nós vamos falar um pouco desse fundo imobiliário, o que aconteceu com ele e vamos falar principalmente nesse vídeo aqui o conceito de fundo high yield, high grade, para você entender onde que está pisando quando investe em fundo imobiliário com dividendo mais alto. Então não sai daí que esse vídeo vai ser bastante importante para quem quer investir em fundo imobiliário. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vamos falar do TORD11 principalmente aqui, que anunciou que não vai pagar dividendo em agosto, Mas vamos colocar também um conceito, high yield, high grade, para você entender, identificar, um fundo imobiliário quando ele é high yield, high grade, para poder saber onde que está investindo. Então eu dividi esse vídeo aqui em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai falar do TORD11, o que aconteceu, o fato relevante, por que ele não vai pagar dividendo, entender o conceito high yield, high grade, para poder replicar em outros fundos imobiliários, e no final vou trazer a minha opinião sobre investir em fundo imobiliário mais arriscado, tá? Então a gente já vai para a tela, mas antes só te convidar a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, que o YouTube vai te notificar sempre que for um vídeo novo pro ar. E se gostar, deixa o like que ajuda ele a esparramar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos para a tela. Bom, estou no site Funds Explorer, TORD11 está aqui, ó, cotação dele R$ 8,16. Ele tem uma liquidez muito boa, então tranquilo. O dividend yield do último rendimento dele, o site ainda não trouxe no mês de agosto, que é o rendimento de julho, 1,94% ao mês. É um rendimento muito alto, um dividend yield muito alto. E isso acaba sendo um problema, e a gente já vai ver por quê. Ele hoje negociado a quase metade do valor patrimonial, aí dá para se discutir se é ou não uma oportunidade ou se tem um problema grave aqui que a gente precisa identificar. De cara eu já falo, se você é iniciante, eu sugiro ficar longe de fundo imobiliário com altos dividendos e alto risco, tá? Agora, se você já tem uma carteira estruturada, recebendo a sua renda tranquilo, quiser colocar uma partezinha ali para apimentar, aí fica à vontade, mas eu vou trazer mais a opinião minha no final aqui, que vai dar uma clareada. Então, rapidamente, TORD11, fundo imobiliário tipo híbrido, construído sob a forma de condomínio fechado, prazo indeterminado de duração. Tordesilha, o TORD11 aplica seus recursos em ativo exclusivamente com lastro imobiliário, renda fixa, crédito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos. Bom, já pulei direto aqui para o relatório do fundo para pegar o portfólio dele, que é isso que eu quero que vocês entendam. Batendo o olho no portfólio, por que a gente pode falar que ele é um high yield, por exemplo? Porque o high yield nada mais é que um fundo aí de dividendos altos. A gente viu lá, pagou 1,94%. E qual que é a grande sacada aqui? Você bater no olho nos títulos dentro dele, basicamente aqui nos CRI, o Certificado Recebível Imobiliário, que já são títulos um pouco mais arriscados, tanto que eu como pessoa física não me arrisco a investir em CRI. Eu acho que se eu quiser investir em CRI é melhor pegar um fundo imobiliário mesmo que ele tem condições melhores de poder analisar isso aqui para mim. Mas você bate o olho aqui, você vê que ele tem vários títulos pagando, indexador IPCA, que é a inflação, mais 12,56%, 11,50%. IGPM mais 18%. Então você tem título público hoje pagando IPCA mais 5 ponto alguma coisa, mais 6%, acho que está abaixo de 6% na data que eu gravo o vídeo. E aí o que acontece? Se você coloca um título aqui pagando o IPCA mais 6%, você não consegue atrair investidor. Por que eu vou investir num título arriscado se eu tenho lá o título público, Por isso que eles elevam. Então assim, você tem um título um pouquinho mais arriscado só, você coloca lá IPCA mais 8, aí a pessoa já vai avaliar, vale a pena 2%? Beleza, vai valer. E conforme esse risco vai aumentando, você tem que subir a taxa para poder atrair investimentos, senão ninguém vai querer investir. E aí você pega aqui um IGPM mais 18%, você vê que o risco dele vai ser muito alto, ele teve que colocar muita taxa para valer a pena. Então tem que tomar cuidado com isso. E qual que é o risco desse título, falando mais na prática? É o risco de calote. É você empresta um dinheiro para um caloteiro que ele fala, vou te pagar IPCA mais 30%, só que não paga nada. Esse é o risco do calote. Tanto que, se você pega logo no começo aqui do relatório, vou aumentar aqui, ele fala aqui,
O Tord, apesar de apresentar resultado de caixa positivo no mês, não realizou distribuição de rendimento referente ao resultado de julho. A inflação acumulada vem aumentando o poder aquisitivo do consumidor em geral. Como multipropriedade não é considerado um produto de primeira necessidade, dois efeitos estão sendo sentidos mais fortemente na carteira recebível que garantem os CRIs desse setor. Mudança de perfil do produto vendido, aumento da inadimplência e o pedido de cancelamento. O que ele quer dizer com isso aqui? Esse multipropriedade são aqueles resorts que você compra a cota dele para desfrutar no ano, em parque aquático, uma porrada de tipo de turismo, né? Isso aqui, quando bate a crise, ele acaba sendo não prioridade para a pessoa começa a cortar o que não é essencial, e isso aqui já foi afetado. E grande parte, tá, dos CRIs desse fundo imobiliário está atrelado a esse setor. E aí o que o Tord está fazendo? Eu acho que de maneira até bem racional, o seguinte: pô, beleza, tivemos lucro esse mês, só que se o negócio descambar tudo, eu vou ter problema lá na frente. Como o fundo imobiliário, ele tem por obrigação, né, por lei, distribuir 95% do caixa no semestre, então isso a galera confunde que o fundo imobiliário paga mensalmente, mas por lei é no semestre, não é todos os meses. O que ele faz? Ele segura o caixa, porque se ele tiver um problema no mês seguinte, no outro mês, ele pode chegar no final do semestre com prejuízo, por exemplo, e não ter caixa para distribuir. Se ele distribui tudo agora, depois ele é obrigado a sair correndo atrás de dinheiro para pagar despesa e pode complicar. E esse correndo atrás de dinheiro, a gente sabe que o fundo imobiliário não pode, né, ir lá e tomar dívida no banco como a empresa faz. Então ele vai ter que ou emitir ações com preço lá embaixo e sempre vai prejudicar o investidor, principalmente o investidor minoritário que é a gente. Então, de maneira até, na minha opinião, responsável, ele está segurando esse dividendo para poder cobrir um eventual problema mais sério lá na frente. Então, só para entender a lógica de novo, você tem um título que ele tem muita segurança, é como se fosse uma curva assim, né? Mais ou menos essa curva aqui. Você tem um título com muita segurança, ele vai ter baixa rentabilidade. Se você, conforme você vai aumentando a rentabilidade, ó, ele vai caindo a segurança, certo? Isso é lei do mercado. O que particularmente eu gosto de fazer é ter, né, um título mais ou menos aqui, que ele não tem nem muita, ele não é o máximo da segurança, tipo um título público, por exemplo. Eu tenho minha parte de título público, mas falando aqui em fundo imobiliário. Ele não é o mais seguro do mundo, mas ele tem uma segurança que, na verdade, essa aqui passaria aqui assim, né, se fosse perfeito, né? Que não é, a gente sabe que não é perfeito isso aqui. E então teria nesse ponto aqui que ele tem um risco mais calculado, um risco mais controlado, vamos falar assim, e uma rentabilidade boa. Não arriscaria ter um título aqui, porque pode acontecer, por exemplo, o que está acontecendo agora no Tord, né? Não estou falando que vai acontecer isso, mas se ele toma aí um calote aí em escala, isso aqui pode complicar bastante. Então não é à toa que o mercado já viu isso, ó, e desceu porrada nele para baixo aqui. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, vou dar minha opinião, né, sobre ter ou não fundo de alto risco na carteira. E antes só convidar a conhecer o treinamento Liberdade Financeira, o link está aqui embaixo. Quer entrar para a comunidade, é uma mentoria com todo o meu suporte. Lá tem desde o básico até tudo, né, renda fixa, até fundo imobiliário, ações, estudar o fundo imobiliário, estudar uma ação e montar uma carteira completa. Então eu te convido a fazer parte da comunidade clicando aqui embaixo. E na minha opinião, sobre ter ou não fundo imobiliário de alto risco, eu particularmente não tenho nenhum na minha carteira. Por quê? Eu acredito que o fundo imobiliário ele é para trazer uma consistência na carteira, que é aquela renda mensal. Eu deixo para correr risco mais nas ações. Se eu fosse ter, né, um Tord, por exemplo, se eu fosse estudar ele agora, está com o preço sobre valor patrimonial muito baixo, vamos tentar uma especulação, alguma coisa, não que seja errado, mas eu iria sim, com uma pequena parte da minha carteira, mas não acredito que vale a pena correr esse risco. Eu acho que esse risco, esse tempo nosso é limitado para estudo, então eu acredito que eu gastar o meu tempo de estudo no fundo imobiliário para ganho de capital, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que faz mais sentido eu gastar esse tempo, por exemplo, numa small cap, que eu acho que o retorno pode ser muito maior em termos de ganho de capital. E para renda, eu acho que os fundos imobiliários mais
seguros, principalmente os fundos de tijolo, é o que vai trazer essa consistência, constância no longo prazo. E aí, na minha opinião, eu fico meio de fora desses fundos aí high yield. Eu gosto dos fundos aí middle risk, que é um risco mais calculado, uma rentabilidade boa, mas não essas de 1,9%, 2%. Por exemplo, eu dei o exemplo do Iridium, né? Ele ficou, se eu não me engano, 1,30 alguma coisa por cento ao mês, que é uma excelente rentabilidade e com um risco muito mais bem controlado. Bom, só lembrar então, deixar o seu like, se inscrever no canal se você gostou do vídeo, né, para acompanhar mais conteúdo e conhecer o treinamento Liberdade Financeira para ter todo o meu suporte e investir da maneira correta. Eu te vejo lá do outro lado. Valeu!